São 2 horas e 38 minutos. Nós vamos voltar a falar da questão de vacinação e também de pandemia. Nós estamos em contato com a Ethel Maciel, que é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. E agora nós voltamos com toda a rede Jovem Pan News para acompanhar a entrevista. Doutora Ethel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui hoje. Pois é, temos a Nessa, vacina. nessa véspera de carnaval, né, Pois é. Denise? Carnaval diferente. Mas na verdade nós vamos ter quase um carnaval sem as comemorações, sem a folia, mas muita gente dando feriado, as empresas, os bancos. Nós temos mais ou menos aí ponto facultativo também no âmbito federal, então muita coisa vai parar e possivelmente a gente vai ter uma movimentação maior das pessoas e isso quase sempre representa aglomeração. Agora, doutora Ethel, como é que a senhora tem visto o avanço da pandemia no país? A gente tem em alguns estados até alguns números melhores. São Paulo, há pouco nós estamos conferindo que perdeu o ritmo, o número de casos, não uma queda efetiva, mas vem perdendo o ritmo, e também de novas internações. O que está ocorrendo com mais intensidade são os óbitos, talvez consequências daquela fase pior dessa segunda onda. Mas como é que a senhora vê isso paralelamente à vacinação? Então, a gente tem visto, Denise, inclusive ontem, né, mais de 1.500 óbitos, porque a gente teve um represamento, alguns óbitos demoram um pouco para serem investigados, e quando a gente está acompanhando, principalmente o consórcio, né, dos veículos de imprensa e alguns observatórios aí, de pesquisadores, né, que estão fazendo essas análises, não são exatamente no dia do óbito, então ontem, os óbitos de ontem têm um represamento que se referem a óbitos de dezembro, de janeiro, de todos aqueles feriados que a gente viu e as aglomerações. Você lembrou bem aí essa questão de algumas empresas e instituições dando esse feriado agora, que seria o nosso carnaval, uma preocupação adicional para que as pessoas evitem qualquer aglomeração. Estamos num ritmo ainda muito lento da vacinação, Denise, finalizando aí a terceira semana, né, com alguns locais não conseguiram ainda nem gastar as doses que chegaram para eles, né, alguns estados. Então, tem várias questões, alguns estados, como vários do norte, têm populações que são de difícil acesso. Então, você demora um pouco mais para chegar nessa população, você tem uma operacionalização um pouco diferenciada, né, no campo. Então, e alguns estados que não por esta condição, mas por outras, a gente está tendo um problema de informação, uma confusão em quem seria prioridade da prioridade, já que a gente não teve vacinas nem para o primeiro grupo, né, aquelas 15 milhões, quase 15 milhões de pessoas da primeira fase da vacinação. Então, estamos tendo estados fazendo um programa diferenciado. Alguns estados estão vacinando grupos, outros estados, outros grupos. Então, acho que está dando também um pouco de confusão, Denise. Agora, a vacinação prossegue no ritmo, claro que muito mais lento do que seria o necessário, e o que chama atenção são alertas aí quanto à possibilidade de faltar vacina. Né, algumas grandes Sim. cidades podendo já ter dificuldades na semana que vem. E nós tivemos o ministro Pazuello nesta semana, ontem mesmo, ele apresentando explicações, falando das formas como estão sendo feitas negociações com outras vacinas, mas as perspectivas dependem ainda muito da Coronavac e da capacidade também da Fiocruz em relação à de Oxford, não? É o que nós temos por enquanto, né, Denise? São as duas vacinas que nós podemos contar nesse momento. Nós temos previsão de chegada de IFA, aquele insumo farmacêutico ativo, ainda esse mês, para a produção de novas vacinas. Então, acredito que agora, nesse momento, o governo já possa fazer um cronograma, pelo menos para quais seriam os próximos grupos com essas IFAs que já chegaram, as que chegaram no início dessa semana, né, no final da semana e no início dessa semana, tanto para a Fiocruz quanto para o Instituto Butantan, e as IFAs que vão chegar ainda em fevereiro, para que a gente possa ter um cronograma melhor e termos também, Denise, uma campanha de comunicação, de informação para as pessoas sobre quais serão os próximos grupos,
quais documentos as pessoas precisam levar para garantir a vacinação. Então, isso ainda segue um pouco confuso. Agora, eu queria falar de um dado que tem preocupado bastante em relação aos alertas quanto à situação de Manaus e os impactos que possa Uhum. ter, novas variantes. A senhora acha que há esse risco efetivamente em termos de país? Porque Manaus tem recebido, inclusive, doses a mais de vacina para ver se consegue controlar, né, pelo tamanho da população. É uma coisa que chama muita atenção que tem acontecido em Manaus, né? O Amazonas inteiro, Denise, eu colocaria assim: o Amazonas precisa de uma política especial, porque essas variantes que surgiram, né, essa variante principal, que tem um poder maior de transmissão e que está circulando no Amazonas todo, precisa de uma atenção especial para uma vacinação mais rápida e para atingir uma imunidade coletiva um pouco mais rápido do que o resto do Brasil, porque se nós deixarmos essa variante, vamos dizer, esse vírus que já fez essa mudança, pode fazer outras mudanças mais e ter alguma vantagem a mais em relação a nós. Pode ficar mais transmissível ainda do que ele já é, pode causar doenças mais graves, doenças em faixa etárias diferentes do que nós estamos vendo. Então, é isso que nos preocupa nesse momento. Eu tenho defendido, Denise, faço parte do grupo que defende que Manaus precisa de, todo o Amazonas, né? Precisa de uma política especial e a gente precisa vacinar ali de uma forma diferenciada. Agora, o que explicaria isso estar acontecendo em Manaus? Porque a gente tem uma quantidade muito grande também de pessoas contaminadas em São Paulo, a população é maior do que de Uhum. Manaus. Quando a gente compara os números, São Paulo tem números piores, até proporcionalmente à população, mas Manaus virou esse foco de preocupação. Porque tem um problema que não é de agora, no próprio sistema de saúde. A gente tem populações no norte, né, e ali especificamente no Amazonas, que tem a distância que eles têm que percorrer para chegar a um atendimento é muito maior e em condições muito mais difíceis. Populações ribeirinhas, populações indígenas, que se ficarem doentes, e como a gente sabe nessa doença aguda, Denise, que é a Covid-19, uma doença que a pessoa evolui muito rápido, a possibilidade de alguém morrer no deslocamento, morrer antes de chegar ao serviço de saúde, é diferente de um estado como São Paulo, que tem muito mais. O serviço de saúde tem uma organização muito diferente e a gente não tem essas comunidades mais isoladas, de mais difícil acesso que o Amazonas tem. Então é preciso de ter essa política diferenciada. A gente já viu desde a primeira onda que o Amazonas tem sofrido uma pandemia um pouco mais intensa, mais grave, e agora nessa segunda onda também. E a nossa projeção, Denise, é que se a gente não conseguir conter essa circulação tão acelerada do vírus lá, e com as condições, nessas condições que o Amazonas tem, que são diferentes de outros estados, nós podemos ter uma terceira onda em Manaus e ali no Amazonas, antes da gente ter, ainda nessa segunda onda nossa, a gente tem uma terceira onda lá. Então a gente precisa ter uma atenção diferenciada ali para o Amazonas. Agora, pode haver essa terceira onda, mesmo com a vacinação em andamento? Se a gente conseguir ser mais rápido que o vírus, agora a nossa corrida, Denise, é como se a gente tivesse. A gente está apostando uma corrida com o vírus do lado e a vacinação do outro. Se a gente conseguir vacinar mais rápido do que o vírus ser transmitido e a gente dá para ele a chance de fazer mutações, é o que seria o ideal, né, Denise? A gente vencer essa batalha aí contra o vírus. Nesse momento ele está em vantagem, ele está na nossa frente. E lutando contra variantes, né? Porque o vírus parece mais esperto nessa situação, que ele vai buscando brechas aí para se tornar, inclusive, Exato, mais contagioso, não é? exato. Toda vez que a gente deixa ele circular muito livremente, né? A gente tem poucas medidas para conter, e tem muitas pessoas aglomerando, né? Então a gente vai dando para ele a chance de fazer mudanças. Ele vai fazendo mudanças cada vez que ele tem a chance.
né? Quando ele transmite para alguém, quando a gente transmite o vírus para alguém, no organismo dessa pessoa o vírus se multiplica, transmite para outro, se multiplica no organismo dela, vai transmitindo para outro, se multiplica no organismo da outra pessoa. Cada vez que ele vai se multiplicando, a gente vai dando a ele a chance dele fazer essas mudanças, e às vezes uma pequena mudança que pode dar a ele uma vantagem. É o que a gente está vendo, inclusive, naquela variante da África do Sul, Denise, inclusive, que fez a África do Sul suspender a vacinação com a vacina da AstraZeneca. Por isso que a nossa preocupação, a gente precisa agir rápido para que a gente não tenha prejuízo na vacina que a gente já tem. Perfeito, né? Vamos continuar acompanhando, esperando pela melhora dos números, por esse controle efetivo. Doutora Etel Maciel, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigada.